convida a observar, né, o momento de agora, o momento presente. Então são coisas tão simples que passam, né, batido, e o dia vai embora e eu deixei passar. Então aqui e agora é que precisamos estar, né, todos juntos. E eu tenho o hábito de projetar, né, sair daquele momento, começar a jogar lá para frente ou lá para trás, né? Então eu perco muito, né? Nessa lição, o Dr. Inácio escolheu a passagem, a lição 67, Comecemos, até, né? Também um título legal, sugestivo, né, Rodrigo? Para que possamos fazer aí esse movimento de iniciar. E aí ele escolhe essa passagem de Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. Quem quer ler para mim? Betinho? Oi? Comecemos. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu alinharam-se nos seus ramos. Lucas, capítulo 13, versículo 18 e 19. Né, que é a parábola do grão de mostarda, né? Então, quando ele traz essa parábola, essa passagem, né, inicial aí dessa parte, eu fiquei pensando, né, nesse grãozinho de mostarda, que esse é mínimo, né, quem conhece pode dizer, né, é tão pequenininho, e aí a ideia do que tem ali naquele grão de mostarda, né, plantou, cuidou, e o que deu? Cresceu, fez-se árvore, e as aves do céu alinharam-se nos seus ramos. Ainda foi útil, né? Ainda foi útil para as outras pessoas, né? Para os semelhantes, para a natureza. E aí, o que ele traz, então? O que ele faz? O que o Dr. Inácio conseguiu observar, trazendo essa parábola aí para a gente pensar junto com ele. Aí ele fala assim: olha o que ele traz. Não esperemos fazer grandes coisas antes que, para arcar com a responsabilidade de executá-las, tenhamos nos habilitado nas tarefas consideradas menores. O que eu fiquei pensando? Eu fico esperando estar pronta, né, para executar alguma coisa. Ah, não, eu não estou pronta para fazer isso. Então, lembrando, né, dessa simplicidade das coisas que na letra dessa música, eu fiquei pensando também. Do mais simples, eu consigo compreender, vindo do mais simples, né? Então, no dia a dia, no pequeno, o que eu já posso fazer? O que eu já consigo executar? O que eu consigo arcar com a responsabilidade de fazer, sem ficar esperando eu formar, né, estudar, ler todas as obras da doutrina, o evangelho todo. Por quê? Eu consigo. Se eu tenho a essência dentro de mim, né, a ideia do grão de mostarda é essa: eu tenho. Todos nós, todos, né, filho da criação, tem essa centelha, tem essa sementinha, né? Então, eu tenho um recurso, ele está ali.
condensadinho dentro daquele grão, esperando eu fazer um movimento e fazer ele crescer. Como? Tem uma lição, eu acho que é do Vinha de Luz, que fala dos servicinhos. Servicinho diário, não é? né? Não é? Então, são pequenas coisas que, dependendo da forma que você faz, você não precisa ser expert. Isso que eu de estar esperando estar pronto. Todo dia, qualquer comece. Comece. É isso que ele fala, comece. Né? E aí. Só contando, porque me veio a mesma coisa. Foi você que falou. E tem outra, o servicinho, mas se a gente não dá outro lá fora, não. Não, porque sabe qual é o pior servicinho dentro de casa? Esse é que é o difícil. É você acolher as pequenas coisas que acontecem no dia a dia. Porque vir aqui no grupo fazer alguma coisa, tirar o lixinho, tá tudo ótimo. Mas lá em casa eu não tiro lixo, não. Que preguiça que eu tenho, viu? Esse que é difícil. Por quê? Pensar nisso, né, André? Por que é tão difícil? Eu executar uma coisa simples. Qual que é a dificuldade? Então vamos pensar nela. Pensar na dificuldade para poder movimentar. Essa dificuldade está me segurando. Mas eu tenho tantas outras coisas que eu posso, né? Eu tenho uma árvore já completa, com fruto, na minha semente aqui, né? O que eu preciso fazer? Começar. No lixinho que a Andréia falou, meu lixinho aqui, meu lixinho que está só acumulando, né? Como diz o Rodão para mim, se você colocar seu lixo para fora, ele coloca o seu também. O lixo da casa para fora, coloca o seu também. Por que o lixo da minha casa tem tanta dificuldade? Esse lixo lá do Ismael, eu tenho tanta alegria, eu estou ali com os copinhos e tal, do banheiro. Agora na minha casa, uai. Então, são essas coisas pequenas, assim, só um exemplo, né, bem simples, mas que é profundo. Simples porque, né, tá assim, todo mundo consegue entender, mas cada um tem uma profundidade aí nessa questão, né, de cada questão. Então, quando ele traz, eu fiquei pensando assim, por que ele já nos convida a pensar que eu assumo uma responsabilidade. Normalmente eu me eximo das responsabilidades, né? Até das coisas pequenininhas, né? Ah, mas o fulano vai tirar, eu vou pedir ao fulano, vem cá, tira esse lixo pra mim. É muito mais fácil, né? Então, assumir a responsabilidade, tenhamos as habilidades. Eu tenho algumas tarefas até de muito maior importância, às vezes no meu trabalho, né? Mas, como nessa lição, eu não sei se é nessa lição que a gente falou, que fala do cadinho do lar, né? É ali que eu vou conseguir identificar, essas questões. É para isso que nós viemos. Não é à toa que eu estou ali, né? Com aquelas pessoas, né? O melhor lugar é aqui e agora, seja lá onde eu estiver, na minha casa, né? Então, que eu comece, né? Então, ele vai direto no ponto, né? Então, ele fala, não nos esqueçamos de que sobre a Terra, a vida biológica começou a se desenvolver a partir de uma célula. Eu nem coloquei o texto todo, tá, gente? Até para convidar todos a fazerem essa leitura desses textos, até eu faço como preparação diária. Lá na hora de dormir eu faço com esse livro. Então, uma desses parágrafos desse texto que fala sobre, só para pensarmos que tudo começa do pequeno, né? Tudo começa da célula, né? Do grãozinho da areia lá para construir a casa, lá do alicerce. Então, tudo eu tenho que passar por essa base para poder, a semente tem que estar lá, adubadinha para virar árvore. Eu tenho a semente, então deixa eu trabalhar, né?
deixa eu fazer o que eu preciso. Ops. Ó, como toda. Então, aí ele fala do grão de mostarda. O grão de mostarda, ao qual Jesus compara o reino de Deus, é quase de tamanho microscópico, aquilo que a gente estava falando, né? No entanto, se cultivado com esmero, põe-se a crescer prodigiosamente. Então, depende do meu trabalho, depende do meu cultivo diário, né? Então, a minha sementinha vai florescer, vai dar fruto, com certeza. O tempo vai depender de mim, né? Eu posso fazer até grandes coisas, mas se eu não me der atenção para essas pequenas, se tem um tanto pequenininho me prendendo, me segurando, vai me adiar minha caminhada. Então eu tenho que ter atenção para essas, né, para essas questõezinhas, né, que eu deixo quietinha ali, bocadinha, né? Quando eu faço uma comparação, é um exercício muito duro, quando eu escuto que todo ser, né, da criação tem essa sementinha, e eu penso nessas pessoas que ainda estão executando algumas coisas que eu já não faço, né? Eu já fiz, mas já não faço. Questões assim absurdas, né? O exercício de pensar que aquela pessoa também tem essa sementinha, né? Tem a essência divina, facilita eu ter amor, ter compreensão, compaixão, fraternidade. Facilita, porque provavelmente algumas questões que eu não consigo ainda, talvez aquela pessoa já tenha resolvido, né? Então, assim, não julgar é um exercício difícil, mas que se eu coloco essa questão de que todos são seres da criação e que estão no tempo, né, tem que ser o tempo da maturação, fica mais leve, né? Então, o que eu tenho que fazer com isso, com essa minha observação? Cuidar de mim, e não ficar parado, preso, preocupando com a questão daquele ou daqueles, né, daquelas questões que aparecem no jornal diariamente, que me fazem ficar paralisada, né, naquela dor, naquele absurdo. Ele faz sair daquele momento, né, que eu podia estar me analisando, pensando na minha questão. Então isso me ajuda, né? Aí eu trouxe mais algumas partes, mas só para a gente pensar, para deixar isso para pensar. Alimentando o anseio de ser útil na construção do bem sobre a terra, como quem ergue uma casa do alicerce, ainda que sozinhos, comecemos a trabalhar. Então, né, aquela história de eu esperar. Ah, mas todo mundo faz isso. Me desculpa, não é? Em vez de eu parar e questionar aquilo que eu fiz, né? Ah, mas todo mundo faz. Então, eu acho uma desculpa, eu acho uma saída. Copiar o que é bom é melhor. Hoje, a nossa tônica hoje é olhar para dentro de mim mesmo, seja lá qual for, seja lá qual for a questão que eu encaro ali. É exatamente encarar essa questão que vai me ajudar a resolver, né? Então essa é a tônica, porque fugir, né, e me colocar no bolo, né, na multidão, como a Helena tem hábito de fazer, né, me juntar à multidão e não sair, observar a mim mesmo e resolver a questão, né, e
pensar assim, eu errei, por quê? Deixa eu entender por que eu errei, não falar, mas todo mundo faz, todo mundo rouba, todo mundo, né? Todo mundo mente. Tá certo, realmente, todo mundo tem os lados, né? As questões, mas o que aquilo eu preciso pensar? Porque não é tudo, né? Eu tenho uma questão que provavelmente a Denise não tem. Para ela é tranquilo. Mas tem algumas delas que eu já consigo resolver. Que eu já consigo, né, tá em paz. Então, né, eu tenho uma questão, a Tatiana tem. Próximo, Marcelo. Tá bem? Mas isso quer dizer que estão preocupados com você, né? Uma pessoa querida. Então, todos, viu, gente? São queridos aqui. Dedé já estava conseguindo. Então, o que eu estava dizendo, voltando, então assim, eu me junto com o meu semelhante para me fortalecer, né? E não na questão da dificuldade, e para me justificar. Eu me fortaleço com o meu semelhante, eu ajudo, né? Igual ele fala, o anseio de ser útil na construção do bem sobre a terra. Então, enquanto eu trabalho para mim, e tenho a intenção de trabalhar pelo bem da coletividade, né? Só de eu trabalhar para mim, as minhas questões, já favorece a coletividade, com certeza, né? Porque a energia de luz que vai brotar quando eu resolver uma questão minha difícil, na sombra, essa luz vai se expandir. Então, eu vou estar favorecendo o ordem, né, a humanidade. Então, cada vez, diariamente, que eu conseguir vencer alguma questãozinha, eu estou favorecendo a mim e a todo mundo, né? Então, pensar nesse dia a dia é muito importante. Nesse momento do presente, é um fator, assim, tanto é que ele chama presente, né? Eu tenho o presente desse momento, desse agora, é um presente, né? A palavra já me diz. O que eu faço com ele não vai depender de mim. Se eu vou desperdiçar, se eu vou ficar em presente, pensando, preso no passado, ou arquitetando lá meu futuro, que eu, né, pode ser totalmente diferente, eu estou desperdiçando minha energia, né? Eu podia estar resolvendo essas questões. Então, ele também traz uma questão. Aos poucos, a nossa boa vontade, quando sincera, achei bacana esse parágrafo, atrairá a colaboração espontânea de companheiros que saberão identificar em nós o desejo de servir. Não estou sozinha, né? Além de estar com os amigos aqui, que me ajudam, me sustentam, eu tenho a turma aí do invisível, que é efetivamente uma ajuda, efetivamente companheiro. E se eu expresso essa vontade, olha, eu unino a minha vontade de trabalhar com a sustentação da turma, mesmo que seja só do meu anjo de guarda, do meu companheiro né, de toda hora, eu sei que vão na frente, que vão abrir os caminhos, né? Quem não tem uma experiência aqui de sentir a sustentação, eu tenho certeza que todo mundo pode dar um exemplo. Então, né? E recebe. Não, toda hora. Todos os dias. É só ficar aberto para perceber. Sabemos que assim, no dia a dia eu tenho sempre um ou dois. Nos momentos difíceis eu tenho uma equipe, uma turma, né? Um batalhão, né? Um exército, né, Leandro? Sustentando.
né? Nos momentos assim de doença, de dificuldade, eu sei que eu tenho. No dia a dia eu tenho meu anjinho de guarda me sustentando. Pelo menos 20. Né? Então, se eu me ligo. Que bom, sabia que era tanto, não. Se eu me ligo nessa. Faço essa sintonia, abre o caminho, com certeza. Né? Para promover a multiplicação, olha só o exemplo que ele trouxe. Para promover a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando cerca de 5.000 homens, o Cristo não necessitou de que os apóstolos lhe dessem mais que 5 pães e 2 peixes. Então, assim, o recurso é meu. Né? Ele pediu para os apóstolos trazerem o recurso deles, né? Para multiplicar. Então, eu tenho meu recurso, a sintonia com o alto, eu vou multiplicar. Com certeza, meu recurso. Vou fazer crescer para mim e para os outros. Então, é simples, não é difícil. Eu tenho questões difíceis para resolver? Tenho. Vou pedir ajuda. Sou eu que vou resolver? Mas com a sustentação, com certeza, o caminho fica mais tranquilo. Se eu achar que eu estou sozinho, mesmo que eu pense só que Deus está lá em cima, me ajudando, já tá bom, né? Mas tem que pensar que Ele não está aqui. Né? A força poderosa, né? Assim, se você pensar que uma mãe que vai salvar um filho tem a força de 10 homens, né? A gente até tem uns casos aí, né? Que a Helena que contou dessas tragédias aí. Acho que o filho foi salvar o pai do desabamento, escutou a mãe chamando. Ele tirou com os dedos, quebrou todos os dedos, as pedras. Então, assim, um cara fazer isso, o que é isso? Amor, a força do amor. Fisicamente, se eu posso, fisicamente eu posso transformar o amor numa força, né? Imagine isso no âmbito maior. Então, eu posso fazer? Posso. Eu não tenho que achar que eu sou insignificante, que eu não posso. Posso. Está aqui dentro. Eu tenho que começar. É isso que o Inácio trouxe para a gente nessa questão simples. Né, Isabel? Eu posso. Então, essa palavra, né, de poder, é bem interessante, né? E, então, eu queria só... Essa é a última vez. Vamos ler aqui. Com o que somos e o que temos, embora seja pouco, coloquemo-nos à disposição do Senhor, o qual, sondando os nossos sentimentos, verificará a possibilidade de qual maneira nos aproveitar o esforço na construção do mundo melhor. Cada um tem uma habilidade, tem um dom, tem uma condição. Deus vai usar o recurso que Ele me deu para essa construção desse mundo melhor, de acordo com a minha possibilidade. Né? Eu querer ser, eu adoro dar esse exemplo aqui, que a Denise fala, eu querer ser a Madre Teresa de Calcutá. Ela tem aquele recurso, eu tenho o meu, deixa eu usar o meu aqui agora. Né? E cada um tem. Então, ter essa confiança, essa certeza de que eu tenho esse poder, que eu tenho esse recurso dentro. E que, olha, pode estar muito maior do que imaginemos, né? Porque hoje eu imagino, um tal grãozinho de mostarda não. Né? Eu acho que a humanidade já passou por estágios de grãozinho de mostarda. Na minha concepção, então, mais não. Temos muito. Né? Então, vamos usar, vamos disponibilizar, vamos fazer essa entrega, né? Através do movimento diário, do meu trabalho, da minha vontade, para que seja realmente construído esse mundo. Né? Todo mundo com seu. Sabe?
Ficou cansado, Rodrigo? Não gostei. Hein, gente? Falei muito na cabeça? Pode falar alguma coisa? Não, foi ótimo. Foi leveza. É, de ouvir foi. Tirou muitos pesos. Tirou o quê? Um peso ficou mais leve. Eu juro Saber que eu leve, tenho, leve. saber que eu tenho, E que eu não tenho precisa de muito. recurso, não preciso de muito. Basta usar o que tem. Queria agradecer muito, já que vocês estão aí. Eu acho que enfastiados com a minha voz. Então, chefe. Gente, hoje teve a dobradinha do casal. Estudaram juntos, noiva. Show, mais um marrom.